Olá, gente, tudo bem? Eu aqui, Léo Cremasco, tendo essa honra renovada de falar para vocês aí que estão nos acompanhando aqui, ó, pela rede FMB. Gente, esse curso é espetacular, é referência no nosso mercado, tá certo? E eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe tão maravilhosa. Gente, nós vamos aqui abordar alguns dos principais pontos aí de ética profissional para a OAB, tá certo? Gente, olha lá. Primeira coisa, enxerga uma questão no domingo caindo na sua prova. Enxerga uma questão agora vindo na sua prova, porque nós tivemos aí uma nova lei, né? Foi promulgada uma lei em novembro, que é a Lei 13.363 de 2016. Então isso nasceu em novembro e há uma grande chance aí de cair na sua prova domingão. Léo, mais ou menos do que trata essa lei? Essa lei hoje consagrou importantes direitos à advogada gestante, à advogada lactante, né? A advogada adotante. Então, olha só, a gestante, por exemplo, hoje a advogada gestante não mais precisa se submeter àquelas máquinas de detecção de metal ou de raio-x nos fóruns, né? Então, hoje a gestante não é mais obrigada a se submeter em detectores de raio-x. Tudo isso para preservar o bebê, né? A integridade do bebê que está sendo gerado ali por aquela mãe, tá certo? Outra coisa, a gestante tem direito à reserva de vaga em fóruns e tribunais. Olha que legal, gente. Então houve assim uma facilitação na advocacia para a advogada gestante, que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa consideração e que precisava mesmo ter esse tipo de garantia, esse tipo de tratamento. Então foi um passo acertado do nosso legislador, não é? Outra coisa, gente, essas advogadas, a advogada gestante, ela tem direito à preferência em sustentação oral, tem direito à preferência em audiências, desde que ela comprove o seu estado, né? Então a gestante para fazer uma sustentação oral tem preferência, para fazer uma audiência tem preferência, né? A advogada lactante, a adotante, tem direito a creche ou local adequado para cuidar dos interesses do bebê, né? No fórum, nos tribunais. Então, agora se cair na OAB nos fóruns e tribunais, terá que ter uma creche ou local adequado para essa mãe poder cuidar do seu bebê também. Olha que importante isso, gente. Então fiquem atentos, essa lei 13.363 provavelmente cairá na prova, provavelmente vem na prova de vocês, tá certo? E perguntas também se tem direito de pedir suspensão de prazo processual, tem direito de pedir suspensão de prazo processual, se for a única advogada da causa, né? Então a advogada ela pode pedir suspensão de prazo processual se for a única advogada da causa e desde que haja notificação por escrito do cliente. Olha que legal? Então, gente, recomendo a leitura dessa lei e recomendo a leitura do artigo 313 do Código de Processo Civil, que lá mostra o período que se pode pedir a suspensão de prazo processual, né? Aquela advogada que se tornar mãe ou que adotar, ela pode pedir a suspensão de prazo processual por até 30 dias. E o homem que se tornar pai lá no CPC pode pedir a suspensão de prazo processual por até 8 dias. Interessante, hein, gente? Vamos ficar atento. E aí, embarcando nos direitos dos advogados, né, que é a matéria mais recorrente no exame de ordem. Advogado tem direitos e eles estão esculpidos lá no artigo 6º e artigo 7º do Estatuto da OAB. O artigo 6º é aquele que diz que não existe hierarquia nem subordinação entre juízes, membros do MP e advogados, que todos estão no mesmo patamar e todos têm que se tratar com respeito e consideração recíprocas. Não é verdade? Legal. Gente,
E o artigo 7º, com os seus incisos, o que ele diz? Lógico que eu vou trazer os mais badalados. Diz que o advogado pode exercer a advocacia com liberdade em todo o território nacional. Então você que está aí me assistindo, você que vai tirar a sua carteira da OAB agora, que você vai passar no exame de ordem, você pode exercer a advocacia com liberdade no Brasil inteiro. Só toma cuidado que essa nossa liberdade, no que diz respeito ao número de causas judiciais que eu posso atuar, quando eu estiver fora do meu estado, eu tenho uma limitação de 5 causas judiciais por ano fora do meu estado. Não é verdade? E se eu exceder de 5 causas judiciais num determinado ano, aí eu tenho que requerer uma inscrição suplementar. Ou seja, eu tenho que pedir uma nova inscrição da OAB naquele outro estado. Vou pagar uma nova anuidade, vou pegar um novo número da OAB naquele estado e a partir de então eu vou poder advogar deliberadamente. Olha que legal, gente. Agora, se cair na OAB que o advogado constituiu uma sociedade com outros advogados, um advogado paulista juntou com mais 4 advogados paulistas e eles constituíram uma nova sociedade lá no Amazonas, por exemplo. Se cair na OAB que advogados se reuniram e constituíram uma sociedade fora do estado, eles constituíram uma sociedade em outro estado, aí há que ser feita uma inscrição suplementar obrigatória, porque eles montaram uma sociedade de advogados fora do estado, ou seja, eles indicaram para a OAB daquele estado que lá eles querem se instalar com frequência. Então não há que se falar no direito de 5 causas para cada um. Então se cai na OAB o Mévio sozinho, ele pode atuar até 5 causas. Agora o Mévio que quiser montar uma sociedade de advogados com outros colegas fora do estado, eles devem fazer inscrição suplementar obrigatória. E cuidado, viu, meus amigos? Cuidado, porque se o advogado atuar além do limite permitido, não no caso de sociedade, tá certo? O advogado sozinho aqui de São Paulo pegou 100 causas no Rio de Janeiro no ano de 2017 e caiu na prova da OAB que ele não fez a inscrição suplementar. Aí é o seguinte, gente, se cair na prova, com certeza vão existir essas opções. Os atos que ele praticou são nulos, os atos que ele praticou são anuláveis, ou os atos que ele praticou serão válidos? Os atos que ele praticou serão válidos, mas ele responderá a um processo disciplinar perante a OAB, por ter excedido o limite permitido lá no artigo 10º, parágrafo 2º do Estatuto, que é o limite de 5 causas judiciais. Então fiquem atentos, não vamos cair nessas pegadinhas, tá certo, gente? Outra coisa, o advogado tem direito à inviolabilidade, né? Inviolabilidade do seu local de trabalho, inviolabilidade dos documentos dos seus clientes, das suas ferramentas de trabalho, essa é a regra. Agora, se cair na prova, ele pode perder o direito à sua inviolabilidade? Em algum momento, o juiz pode determinar a perda da inviolabilidade, a quebra da inviolabilidade? Sim. Se cair na prova que o próprio advogado está sendo investigado, aí a autoridade pode determinar a quebra da inviolabilidade do advogado. E se cair na prova que o advogado está sendo investigado em conjunto com um cliente seu, nesse caso, esse cliente também perde o direito à sua inviolabilidade. O juiz pode determinar a quebra da inviolabilidade tanto do advogado quanto de um cliente que estiver envolvido junto com o advogado. Então, se eu, advogado, estou respondendo por algum processo crime aí, né, o juiz pode quebrar a minha inviolabilidade. Se tiver cliente respondendo junto comigo, nesse caso pode quebrar a desse cliente, e tão somente desse. Tá certo? Gente, outra coisa. Hoje, com o advento da Lei 13.245 de 2016, Lei 13.245 de 2016, ficou no nosso estatuto, no nosso artigo 7º,
Agora há uma nova redação no inciso 14, que diz que o advogado tem direito a acessar autos de inquérito, ainda que conclusos à autoridade, em meio físico, e agora tem um complemento, ou digital. Então hoje o advogado pode acessar inquérito em meio físico ou digital, se cair na prova. E importante que essa lei também trouxe o inciso 21, que diz que o advogado hoje se torna necessário, por exemplo, no inquérito policial em que seu cliente está respondendo. Hoje o cliente tem que estar acompanhado de um advogado no inquérito policial, sob pena de nulidade absoluta do ato. E o advogado, quando presente no inquérito policial, ele pode até mesmo apresentar razões e quesitos. Olha que interessante, gente. Tá certo? Então essas foram alterações aí trazidas pela Lei 13.245 de 2016. Importante também para o domingão, hein, gente? Importante. E tem uma lei que é a 13.247 de 2016. 13.247 de 2016. Essa lei, ela é específica para o assunto sociedade de advogados. Porque o advogado pode constituir uma sociedade na OAB. Com quem? Com advogados, desde que regularmente inscritos na OAB. Então, o advogado pode constituir sociedade de advogados, desde que ela seja composta por pessoas inscritas na OAB. Não é verdade? Agora, essa lei que eu mencionei, a 13.247 de 2016, ela prevê que hoje o advogado também pode constituir uma sociedade unipessoal de advogado. Então, hoje a advocacia admite o modelo de sociedade unipessoal, um único advogado. O modelo que a gente tinha até então era a sociedade pluripessoal, mais de uma pessoa. Hoje, se cair na prova, é plenamente admissível a constituição de uma sociedade de uma única pessoa só na OAB. E essa lei, gente, essa lei diz o seguinte: hoje a sociedade de advogados, seja ela pluripessoal, mais de uma pessoa, como seja unipessoal, hoje ela pode ser optante do regime simples de tributação. Tá certo? Então hoje a sociedade de advogados pode ser optante pelo simples. Beleza, gente? E a sociedade de advogados tem que ter um nome. Numa sociedade pluripessoal eu tenho várias opções. Eu posso colocar o nome de um sócio, eu posso colocar o nome de todos, como eu posso colocar o nome de alguns. Já na sociedade unipessoal, se cair na prova, é o único nome, né? Só tem uma opção. E, gente, se cair na prova uma sociedade unipessoal de advogado, a qualquer momento pode se tornar uma sociedade pluripessoal. Então, eu tenho uma sociedade unipessoal, eu quero participar de uma sociedade pluripessoal. Posso? Posso. E uma sociedade pluripessoal também, a qualquer momento, pode passar a funcionar como sociedade unipessoal. Ou seja, eu sou sócio de uma sociedade com 10 advogados e num dado momento eu resolvo sair daquela sociedade e constituir uma sociedade unipessoal. Isso também é possível. Desde que eu não exceda um limite imposto pelo Estatuto da OAB. Em que sentido, Léo? O advogado só pode participar de uma sociedade por conselho seccional, ou seja, por estado. O advogado não pode figurar em mais de uma sociedade dentro do mesmo estado. Então, se eu tenho uma sociedade, seja ela pluripessoal ou unipessoal, aqui em São Paulo eu não posso participar de mais nenhuma sociedade. Aí, se for no Rio de Janeiro, ok. Se for em Minas Gerais, ok. Então, eu só posso participar de uma sociedade por estado. Só que a OAB usa a palavra conselho seccional. Tá certo, gente? Só que, Léo, e se cai na prova que o advogado tem uma sociedade em São Paulo e uma filial em Minas Gerais?
E aí, ele foi convidado por um outro escritório de Minas Gerais a também participar dessa sociedade. Ele pode? Não. Por quê? Se ele tem uma sociedade em São Paulo e uma filial em Minas Gerais, se ele participar de uma nova sociedade em Minas Gerais, haverá um conflito de interesses com essa filial que ele já possui. Então, o conceito que a gente leva para o domingão, a arrebentar nessa prova, o advogado pode participar de uma sociedade por estado, e desde que no outro estado ele não possua nenhuma filial, porque se ele tiver, aí ocorrerá um impedimento para isso. Tá certo, gente? Legal. E vamos falar também sobre os honorários aí que nós tivemos alterações. Opa, firme. Gente, honorários advocatícios. Hoje, o nosso Código de Ética novo, né, que foi implementado aí em setembro do ano passado, ele dispôs que, via de regra, o advogado tem que fazer um contrato escrito de honorários. Via de regra, o advogado tem que ter um contrato escrito, prevendo qual será a sua forma de atuação. Ou seja, se total ou parcial. Então, o advogado, no contrato, ele já delimita com o cliente, né, se ele vai atuar por fases processuais ou por todo o processo. Tá bom? Agora, gente, mesmo que não tenha contrato escrito de honorários, o que não é recomendável, mas mesmo que não tenha contrato escrito de honorários, persiste o direito aos honorários advocatícios, porque honorários têm natureza alimentar, é crédito privilegiado, tá certo, gente? Então, mesmo não tendo contrato escrito, o advogado mévio lá vai ter direito aos honorários advocatícios. É que muitas vezes, se não tiver o contrato escrito e tiver algum problema entre o advogado e o cliente, muitas vezes o advogado vai ter que se utilizar de um arbitramento judicial, ele vai ter que conseguir a tutela jurisdicional para arbitrar os seus honorários advocatícios. E aí podem ocorrer todo tipo de erro que a gente pode imaginar, não é verdade? Mas a ideia que eu tenho que ter para a prova, mesmo sem contrato escrito, tem direito a honorários, embora a recomendação do Código de Ética seja no sentido de o advogado possuir contrato escrito, tá certo? E, gente, o artigo 30 do novo Código de Ética diz que hoje o advogado pode adotar a modalidade de advocacia pro bono. Modalidade de advocacia pro bono. Você vai advogar para o seu cliente gratuitamente. Então, o advogado hoje pode advogar gratuitamente? Pode. Em duas circunstâncias. Primeira, se ele quiser atuar em prol de uma instituição social sem fins lucrativos. Instituição social sem fins lucrativos. Ou, numa segunda hipótese, se ele quiser atuar em prol de uma pessoa natural que também não disponha de recurso financeiro para pagar os seus honorários. Então, eu posso advogar para uma instituição social sem fins lucrativos ou para uma pessoa natural também pobre. Desde que o intuito do advogado não seja o de beneficiar partidos políticos ou promover captação de clientela. Então, o meu foco não pode ser atuar numa instituição social para lá na frente beneficiar partido político. Isso não pode. Ou para promover captação de clientela. Tá certo, gente? Então, eu posso advogar gratuitamente nesses dois modelos, instituição social ou por uma pessoa pobre, se não for para favorecer partido político e se não for para promover captação de clientela. Outro detalhe, novo Código de Ética. Hoje o advogado pode fazer uso do sistema de cartão de crédito no seu escritório. Então hoje no seu escritório você pode implantar a maquininha lá para receber os seus honorários no cartão de crédito. Tá certo? É coisa nova, é coisa do novo Código de Ética
e tudo isso que é novo. Aí vocês estão vendo aqui no FMB, né? Para ficar bem preparado, para ficar bem atento no dia da prova, que domingo eu só quero uma notícia. Passei. Porque eu vou responder para vocês. Eu já sabia. Tá certo? Eu tenho profunda convicção no talento e na capacidade de vocês aí que estão nos assistindo. E que vocês vão fazer uma prova maravilhosa. Tá certo? Gente, vamos lá agora partindo um pouquinho para o campo das sanções. As sanções. Nós temos 4 sanções no Estatuto da OAB, que são censura, suspensão, exclusão e multa. Então nós temos 4 sanções: censura, suspensão, exclusão e multa. Gente, todas essas 4 sanções, qual órgão da OAB tem competência para aplicar essas sanções? O órgão que pode aplicar essas sanções se chama Conselho Seccional do local da infração. Então, o órgão que pode punir advogado se cair na OAB, Conselho Seccional do local da infração. Não existe em ética nenhuma regra de prevenção. Ah, o advogado está inscrito em São Paulo, ele fez bobagem na Bahia. Ele vai responder onde? Na Bahia, porque é o local da infração. E a sanção que ele ganhar na Bahia, essa vale em todo o território nacional. Tá certo, gente? Legal. Agora, o examinador da OAB, por vezes, deixou de perguntar: e o Conselho Federal, que é o maior órgão da OAB, será que ele também pode punir advogado? A resposta é sim. O Conselho Federal pode punir advogado em 4 hipóteses. Primeira delas, se cair na prova da OAB que o advogado que cometeu a infração ética é presidente de um conselho seccional, ou seja, é a pessoa que preside a OAB de um estado. O cara é presidente de uma OAB estadual. Se ele comete infração ética, ele responde no Conselho Federal, porque ele tem essa prerrogativa. Então, gente, é lógico que eu enxergo uma pegadinha. Mévio, presidente do Conselho Seccional do Estado X, cometeu infração ética nos estados Y e Z. Onde ele deve responder? No Conselho Federal, e não nos estados Y e Z. Porque a questão enalteceu, ele é presidente de uma OAB estadual. Se ele fizer bobagem, ele responde no chefe, lá no Conselho Federal. Beleza, gente? 2. Membros do Conselho Federal também respondem no Conselho Federal. Se caiu na prova que o advogado infrator é integrante do Conselho Federal, aí, ó, qualquer cargo, o cara é do Conselho Federal, cometeu infração ética, ele responde no Conselho Federal mesmo. Tá bom, gente? Terceira, essa aqui eu estou enxergando na prova de vocês domingo. Olha que se cair eu vou querer uma coxinha de presente, hein? Com catupiry do bom, não com maisena. Olha só, se cair essa terceira, essa daqui mudou com o novo Código de Ética. Advogado agraciado com a medalha Rui Barbosa. Léo, o que é a medalha Rui Barbosa? Veja lá. Existe um prêmio na advocacia brasileira que se chama Medalha Rui Barbosa. E esse prêmio ele é outorgado para aqueles advogados e advogadas que se destacam no mercado, né? Aqueles grandes advogados e advogadas que se destacam com seus artigos, com seus livros, com seus pareceres, né? Que ganham esse destaque perante o nosso mercado. Esses advogados podem ser reconhecidos pelo Conselho Federal da OAB e ganhar uma medalha que é chamada de Medalha Rui Barbosa. Então, Medalha Rui Barbosa é aquele prêmio concedido para as grandes personalidades da advocacia brasileira. E só quem pode outorgar essa medalha é o Conselho Federal da OAB. Então, peraí, se eu ganhei uma Medalha Rui Barbosa,
É porque eu fui reconhecido como um brilhante profissional. E eu fui reconhecido pelo Conselho Federal da OAB. Se cair na prova agora, domingão, esse cara que ganhou a medalha Rui Barbosa, se praticar infração ética, gente, agora ele responde também no Conselho Federal. No Código de Ética anterior, não, ele respondia no local da infração, no Conselho Seccional do local da infração. Pelo novo Código de Ética, o Conselho Federal avocou essa atribuição. Se ele deu a medalha Rui Barbosa e o cara aprontou, é lá que ele vai responder, no próprio Conselho Federal. Fique esperto, se cair, ó, coxinha, hein? E o simples advogado, assim como eu, se cometeu uma infração contra o Conselho Federal, e a questão da OAB deixou isso claro, que a minha infração é contra o Conselho Federal, aí eu também respondo no Conselho Federal. Beleza, gente? E dessas 4 sanções que a gente tem, censura, suspensão, exclusão e multa, censura está intimamente ligada a atos que o advogado pratica de menor potencial ofensivo. Exemplo, violar sigilo profissional, manter uma sociedade de advogados com uma pessoa que não tem inscrição na OAB, promover captação de clientela, ou seja, estes são atos que, para a ordem dos advogados, são de menor potencial ofensivo. E a censura, gente, se cair na prova, ela pode ser convertida numa simples advertência verbal, em ofício reservado e sem constar nos assentamentos do advogado. Mas essa é uma faculdade da OAB, quando a sanção é de censura e quando o advogado tem bons antecedentes. Aí a OAB pode chamá-lo e dar uma simples advertência verbal, em ofício reservado, mas se cair na prova, é uma faculdade da OAB e não uma obrigação. Já a suspensão tem prazo mínimo e prazo máximo. O prazo mínimo de uma suspensão é de 30 dias. O prazo máximo de uma suspensão são 12 meses. E boa parte dos incisos do artigo 34 do Estatuto, em que há previsão para suspensão, boa parte deles toca no assunto de dinheiro. Então, suspensão, em boa parte dos casos, está ligada a dinheiro. Por exemplo, advogado que levanta um alvará e não repassa o dinheiro para o cliente, advogado que não paga anuidade para a OAB, advogado que quer se locupletar às custas do seu cliente. Gente, nesses casos, o advogado será suspenso de 30 dias, no mínimo, a até 12 meses. O fato é, não importa quanto ele pegou, de 30 dias a 12 meses, não importa quanto ele pegou. O fato é que ele pode ficar além do prazo fixado pela OAB, quando ele está em posse de alguma verba que não seja dele e não repassa para a pessoa que deveria. Então o advogado levantou um alvará do cliente, colocou no bolso, não falou nada. A hora que o cliente descobriu, representou na OAB, esse advogado vai ser suspenso. Aí a OAB falou assim, você vai ficar suspenso 5 meses. Se esse advogado, passados os 5 meses, se esse advogado não comprovar que ressarciu o prejuízo para aquela parte, aí ele fica suspenso por prazo indeterminado, até pagar, tudo bem? Ah, Léo, e se ele pagar antes do prazo? Ele pegou 5 meses, no primeiro mês ele foi lá e ó, paguei. Aí ele continua cumprindo a sua sanção até o período assinalado pela OAB, tá certo? E a exclusão, Léo? A exclusão está intimamente ligada a 3 suspensões. Então, o advogado que for suspenso 3 vezes, ele pode levar para casa a sua exclusão. Ou está intimamente ligada à prática de crime infamante pelo advogado. Eu sou advogado e pratiquei um crime infamante. Como sanção, a OAB vai excluir
a minha inscrição, tá certo? Ou está intimamente ligado à falsificação de requisito para ser advogado. Se lá num futuro a OAB constatar que eu falsifiquei um diploma para prestar o exame e entrar na advocacia, se constatar que o meu diploma era falso, como consequência eu serei excluído da OAB. Tá certo, gente? E a multa, Léo? E a multa? A multa ela é aplicada em conjunto com a censura ou a suspensão, se tiver presente circunstância agravante. Multa vem junto com censura ou suspensão, se tiver circunstância agravante. E o valor da multa é de 1 anuidade até o seu décuplo, até 10 vezes o valor de uma anuidade. Tá certo? Gente, existe também na OAB uma sanção que se chama suspensão preventiva. O que é essa suspensão, Léo? Se cair na prova que o advogado praticou um ato que gerou, e ó, presta atenção nisso, gerou repercussão. Se o advogado praticou um ato que gerou repercussão prejudicial à imagem da advocacia, aí esse advogado pode ser suspenso preventivamente pela OAB. Então tem que cair que houve repercussão. Por exemplo, o advogado foi pego fazendo tráfico de entorpecentes. Olha só a coisa feia. E aí caiu na prova da OAB que isso foi amplamente divulgado em rede social, telejornal, revista. Se cair isso na prova, gente, houve repercussão por aquela atitude negativa, então o advogado pode ser suspenso preventivamente. Por 90 dias, por até 90 dias. E o órgão que pode determinar uma suspensão preventiva é o Tribunal de Ética e Disciplina, do local da inscrição do advogado. Do local da inscrição. Nessa sanção, o que se considera é o local da inscrição e não da infração. E o órgão que pode é o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, se cair que o Mévio fez uma besteira muito grande que repercutiu negativamente, o Tribunal de Ética e Disciplina, de onde ele tem a sua inscrição principal, pode já de cara determinar seu afastamento provisório por até 90 dias. Tá certo, gente? E tem uma outra suspensão que se chama suspensão por inépcia profissional. Essa é perigosíssima. Inépcia profissional é quando a OAB constata que o advogado não tem condição de exercer a profissão. Que ele é doido. É doido. Ele faz muita besteira. Então, se cair na OAB que o advogado pratica atos, tudo no plural, atos, erros grosseiros e reiterados, erros grosseiros e reiterados, e por sucessivas vezes ele é representado na OAB. Então o advogado toda hora faz besteira e toda hora ele é representado na OAB. Se cair isso na prova, mas tem que vir no plural e não no singular. O advogado pratica vários erros grosseiros e reiterados e por sucessivas vezes é representado na OAB. Se isso acontece, ele pode ser suspenso por motivo de inépcia profissional. E para voltar a advogar esse cidadão, ele tem que fazer nova prova de habilitação. Nova prova de habilitação, onde vão auferir novamente técnicas jurídicas e técnicas de linguagem desse advogado. Tá certo? Advogado tem que saber falar bem, falar corretamente, escrever corretamente e adotar os meios técnicos adequados em cada problema que ele cuida, né? Na área trabalhista sai uma sentença, se não tiver omissão, contradição e não couber embargos declaratórios, o recurso que cabe é recurso ordinário, mas o cara é meio doido, saiu a sentença trabalhista, ele fez recurso em sentido estrito, que não tem nada a ver com a área trabalhista. Mas percebe, gente, que tem que ser reiterado, tá certo? Não pode ser um erro grosseiro. Então tem que ter aí, ó,
uma reiteração. E a OAB tem que ter ciência disso, tá bom? Léo, você me falou das sanções, você me falou dos órgãos da OAB que podem punir o advogado. O Conselho Seccional, o Conselho Federal, naquelas 4 exceções. Você me falou que ele pode ser suspenso preventivamente pelo Tribunal de Ética e Disciplina, de onde ele está inscrito. Agora me fala, e para representar um advogado na OAB, existe prazo? Existe. E o prazo é de 5 anos. É um prazo prescricional de 5 anos contados da constatação do fato. Então, se cair na OAB, o advogado pode ser representado, o advogado que cometeu infração ética, ele pode ser representado em até 5 anos da constatação daquele fato, e não da ocorrência daquele fato. Quer ver a distância? O advogado pegou a grana do processo do cliente e colocou no bolso. Ele pegou a grana e colocou no bolso. Beleza, gente? Legal. Enrolou aquele cliente por longos anos, por 10 anos. Aí quando o cliente descobriu, falou, vou representá-lo na OAB. Aí ele responde assim, mas isso já está prescrito, porque o fato ocorreu há 10 anos atrás. Para efeitos éticos, não importa a data da ocorrência do fato, e sim da constatação. Se o fato foi constatado agora, os 5 anos começam a contar a partir de agora. Tá certo? E, gente, tem coisa nova, hein? Quando você representa o advogado, hoje a representação, novo Código de Ética, hoje a representação contra advogado pode ser feita no Conselho Seccional, pode ser feita na subseção e pode ser feita também direto no Tribunal de Ética e Disciplina. Representação contra advogado pode ser feita em Conselho Seccional, subseção ou até mesmo no Tribunal de Ética e Disciplina. Só que pode ser feita no Tribunal de Ética e Disciplina quando o regimento interno do seu Conselho Seccional assim autorizar. Então, se cair na prova, fique esperto nisso. E o primeiro ato desses órgãos, quando recebem um processo, quando recebem uma representação, quando recebem uma representação, a primeira coisa que eles fazem, nomear um relator para dar um parecer se aquilo há indícios ou não de cometimento de infração ética. Tá certo? E esse relator, para fazer um parecer de admissibilidade, ele tem hoje, pelo novo Código de Ética, 30 dias. Então hoje o advogado tem 30 dias, o relator, tem 30 dias se cair na prova, para fazer um parecer de admissibilidade daquela representação ou não. Antes o prazo era de 15 dias, então fique esperto. Mudou o prazo, cai na prova. Então, recebida a representação, seja ela pelo Conselho Seccional, seja ela pela subseção, seja ela pelo Tribunal de Ética e Disciplina, será designado um relator para fazer um parecer de admissibilidade e esse relator terá o prazo de 30 dias. Tá certo? E, gente, para encerrar com chave de ouro, a gente fala da publicidade na advocacia. A publicidade pode ser feita se for discreta e moderada. O que o novo Código de Ética agregou para nós? Ele agregou que o advogado hoje pode fazer publicidade em rede social. Rede social pode fazer publicidade, se for discreta e moderada. Hoje, ele pode ter um cartão de visita também, aquele QR Code. Vocês estão me assistindo, que são muito mais novos do que eu, que são totalmente tecnológicos, QR Code é aquele código de barra branco e preto, né, todo pontilhado, que hoje você passa um celular e tem todas as informações, tá certo? Só que hoje, se cair na prova, o advogado não pode colocar fotografia num cartão de visita, por exemplo. E para participar de programa de rádio e televisão, fique esperto com isso,
O cunho tem que ser informativo, ilustrativo ou educacional. Ou seja, o cara não pode ficar com autopromoção e também não pode ficar comentando causas de outros colegas no intuito de se autopromover. Se cair questão de publicidade, o que não pode, o foco que você tem que entender para o dia, não pode ocorrer captação de clientela. Tá bom, gente? Gente, eu acho que aqui nós aproveitamos bastante o nosso tempo, trouxemos bastante alterações aí que ocorreram, né? Para a gente ficar bem alinhadão para o domingo. Vocês podem contar comigo sempre. E ó, vocês escolheram um curso que, sem sombra de dúvidas, é referência no mercado. Esse nome aqui é poderoso, é um nome muito forte, muito respeitado. E os professores aqui com certeza têm um único direcionamento. Pela direção do curso, a gente está em sintonia para a sua aprovação. É isso que todo mundo aqui nessa casa quer, que você brilhe, que você conquiste os seus sonhos, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela acolhida e contem com esse amigo aqui sempre. Fiquem com Deus.